Janeiro costuma ser o mês dos começos. Novos capítulos, novas intenções, novas versões de nós próprios, tudo muito decidido, muito afirmativo, muito mecânico. Este ano, a Anitta percebeu que está no outro lugar. Não exatamente a começar, mas também já não a continuar como antes. Fechar capítulos, desenhar os próximos, deliberadamente, aceitando as hesitações ou mais perguntas do que respostas. Talvez por isso, este episódio não seja sobre novos começos. É sobre a pausa antes deles. Sobre o abrandamento intencional. Sobre esses instantes em que já não somos quem éramos, mas ainda não sabemos bem quem vamos ser. E nos permitimos observar e sentir. Este continua a ser o Anitta no trabalho, mas hoje é também outra coisa. Nesta temporada, a Anitta deixa o escritório e entra na biblioteca, onde o tempo anda mais devagar e onde as perguntas são mais importantes que as respostas. Um lugar para ler sem pressa, para sublinhar frases que não sabe explicar bem porquê, para deixar anotações nas entrelinhas. Um lugar onde lê o mundo e a vida a partir dos livros e das leituras que a acompanham. Cada episódio, um ensaio. Ensaios sobre notas de rodapé e outras coisas importantes. Talvez seja um bom lugar para começar um novo capítulo. Ou pelo menos para parar um bocadinho antes de começar. Bom ano, Billy! Bom ano, Marise! Um dia as pessoas vão achar que eu tenho mesmo este segundo nome. Porque fica listada em Sofia. Ok? Renegado, mas é Sofia. É que eu não digo Sofia porque podias não gostar, não é? Mas Marise tem todo um Maris elan. tem muito charme. Tem muito Tem. charme. Combina. Tal Combina como muito. é Zélia e Marise, tal como eu sou Billy e Alexandra. Exatamente. Gosto muito da combinação. Novos começos. Sentes que é quase como se estivéssemos a gravar num intervalo. Ok. Sem o peso potencial negativo que o intervalo tem associado. Eu sim, estou contente. Eu só estou contente. Porque primeiro porque adoro esta energia de novo ano, de livro em branco, que para muitas pessoas é em setembro, e para mim é em setembro até certo ponto, mas ainda está calor, e para mim estes dias curtos que são tão chatos para tanta gente são uma maravilha para mim, porque convidam à introspeção, àquela coisa, ao fazer aquele casulinho, que é assim, tipo, o sonho. E portanto eu estou muito contente e estou também muito contente porque, e eu quero aqui fazer-te a merecidíssima homenagem porque a ideia foi tua. Estou muito contente com a nova direção de, podes chamar intervalo, mas eu não sei não sei se é um intervalo. Entre capítulos. Sim. Há aquela coisa da vida acontece no meio das coisas importantes, ou assim. É qualquer coisa assim, na verdade, a vida acontece no meio das coisas importantes e aqui na Anitta também. E então estou mesmo muito contente com esta ideia, esta proposta que tu apresentaste e que eu achei absolutamente maravilhosa, fabulosa. Acho que tem tudo a ver não só com as nossas personalidades, como também com esta coisa de viver uma vida o mais alinhada possível connosco e não deixar os prazeres para a margem, para quando os deveres estão todos feitos, incorporar os prazeres também na vida. E então, pronto, estou... Acho que é engraçado porque a gente olha para as notícias e o mundo lá fora está, para dizê-lo de alguma maneira, chato, não é? Em que a gente se pergunta que raio de mundo é que estamos a deixar aos nossos filhos,
mas ao mesmo tempo, e por isso é cada vez mais importante nós criarmos talvez um mundo interior que seja mais rico e que nos dê mais Acho. apoio, que nos nutra, que nos dê paz, porque só assim é que nós vamos conseguir passar por estes anos, enfim, chatos, que parecem estar por aí. E claro, e mesmo no meio de tanta dificuldade e tristeza e tumulto no mundo, é muito importante cultivarmos a alegria para também modelarmos para os nossos filhos e para as nossas filhas. E então, pá, olha, felicidade completa, imensa. Eu estou Ela aqui é a falar. contagiosa, não é? E Sim, porque sim, a sim. felicidade supostamente é contagiosa, portanto, pá, eu confesso que esta perspectiva de nós transformarmos o Anitta no trabalho, Espera, explica o conceito que eu só estou a é isso. falar e não, ainda não falei, não disse Nós nada, estamos a portanto, transformar, força. não é? Estamos a evoluir o Anitta no trabalho quase para um Anitta na biblioteca, mas em que não é? Não vamos fazer recomendações de livros, não vamos estar a fazer as promoções e as sugestões do próximo livro que devem ler, mas fazer uma leitura de temas, de questões, de aquilo que nos estiver a consumir a alma, através dos livros que estivermos a ler no momento. E será sempre no plural, não é? Não só pelo facto de sermos duas, mas também porque tenho o hábito muito questionado pela Billy de ler 300 mil livros ao mesmo tempo. E não é um hábito fácil de gerir. Enquanto que eu leio um do princípio ao fim. Mas depois, quando acabam, acabam imenso ao mesmo tempo, que me ajuda também no concurso de leitura que tenho cá em casa. Neste ano já são os 6 a participar, portanto, de vez em quando eu digo, tens 3 livros. E tipo, vem tudo com isso é batutice, não vale. Mas o facto de podermos, não é? Eu acho que assumir, porque na verdade nós sempre falamos de livros aqui. Fomos falando de temas, fomos falando de empreendedorismo, fomos falando de trabalho, mas ao longo do tempo deixamos-nos vencer pela nossa paixão mútua, que se foi infiltrando e que chegou a um ponto em que já dominava muitas das conversas e o nosso side gig, não é, com o clube de leitura, portanto, foi mais do que uma evolução merecida, não é, ganha, e como tu dizes, uma, um espaço feliz, não é? Um espaço que nos dá muito prazer, que é a leitura e poder retirar daqui alguns ensaios, ou pseudo-ensaios, ou simplesmente uma leitura do mundo. Ai, olha, eu nem sei por onde começar. Tal é o Chitex. Eu estive aqui a mandar uma fotografia da capa de um livro, foi o último livro que eu li em 2025. Aliás, acabei precisamente no dia 31. É um livro cujo título, digamos, não é kosher. Não podes pronunciar. Não posso, parece o podcast do Governo de Sombra. Não podes dizer. Estamos legalmente impedidas de dizer o título do livro. Não, o título do livro contém uma palavra que começa por P e acaba em A e no meio tem as letras U e T. E o título é essa palavra e depois feminista. E poderia ser uma ordinarice pegada, mas de todo não é. Foi escrito por uma trabalhadora sexual argentina e conta a sua história e vai contando episódios da vida como trabalhadora sexual e ao mesmo tempo a forma como ela se foi politizando e sindicalizando e transformando. É curioso porque conta também que as feministas eram grandes inimigas das trabalhadoras sexuais, porque as feministas põem, ou muitas feministas punham
tudo no mesmo saco e tinham tanto trabalhadoras sexuais que eram freelancers, como pessoas escravizadas, que obviamente são situações diferentes, mas punham tudo no mesmo saco e perseguiam tudo da mesma maneira, retirando a voz às pessoas individuais. E até que depois, pronto, ela conta o caminho, ela começa a sindicalizar-se, depois propõe-lhe que ela seja a secretária-geral do sindicato, que é assim uma coisa incrível, não é? Uma pessoa, ela conta que eu não sabia o que ia, não sei o quê, Enfim, no fundo aquele livro dá voz a um segmento da população que é trabalhadora independente, trabalha numa área que é vista pela maioria como se calhar uma área de terceira categoria, não sei. Enfim, todos temos os nossos preconceitos. Todo o estigma que tem associado, obviamente. E todos temos os nossos preconceitos e temos, enfim, é uma característica do nosso cérebro que para processar a informação mais rapidamente aglomera as pessoas em gavetinhas e assume muita coisa. E ao assumir, nós também caímos em erros muitas vezes. E então este livro foi assim um abre-olhos super interessante de humanização, em que de alguma forma percebemos o porquê das escolhas das pessoas, percebemos as necessidades que elas têm de se unir e de se proteger umas às outras e de se organizar. E aquilo, portanto, esta autora é argentina e vive na Grande Buenos Aires e conta muito qual é o contexto argentino, não é? Portanto, qualquer organização entre prostitutas é visto como uma facilitação do latrocínio e isso é considerado crime. Então, de repente, imagina, ela conta que 2 ou 3 pessoas se juntam para arrendar uma casa e depois pagam a uma que já é mais velha, que já não trabalha, já não é trabalhadora sexual, mas que tem muita experiência, imagina, e põe-na como recepcionista e zeladora e cuidadora de todas. E de repente essa é criminosa à luz das leis na Argentina. E pronto, eu adorei o livro, acho que vale a pena ler. Diria que a tradução carecia de um bocadinho mais de contexto e tem um prefácio escrito por uma académica portuguesa que eu não percebi muito bem se era também trabalhadora sexual, porque ela às vezes falava na primeira pessoa do plural. E então não percebi muito bem, que dá um bocadinho do contexto português, que também é interessante, e adoraria ver um livro destes escrito por uma trabalhadora sexual portuguesa, para perceber também, ou seja, para perceber quais são as nuances da realidade cá. Mas sobretudo o que eu mais gostei neste livro foi ouvir a voz de alguém que é sistematicamente silenciada, que nós mulheres em geral sentimos que somos sistematicamente silenciadas. Mas este subgrupo, dentro das mulheres, dentro das feministas, dentro não sei o quê, é um grupo ainda mais silenciado, ainda mais esmagado. E então foi super, super, super interessante ouvir não só episódios da vida dela, como depois o enquadramento, o que é que o sindicato faz. Então recomendo vivamente. É engraçado, foi-me recomendado pela minha amiga Joana Paz, eu fui ao catálogo da Biblioteca de Lisboa e pedi para ser entregue aqui na minha biblioteca. Quando eu vou lá levantar o livro, eles mandam um e-mail, eu fui lá levantar o livro e passaram, sei lá, uns 3 ou 4 dias entre o e-mail e eu ir levantar o livro. Portanto, eles tiveram o livro lá à beira do balcão, tem uma estantezinha com os livros todos que estão reservados, à espera das pessoas. E o livro tem uma capa muito chamativa, porque é assim amarelo fluorescente e verde fluorescente, e depois tem o tal título que estamos impedidas de dizer. E eu, quando fui levantar, o bibliotecário disse-me: olha, não imagina a curiosidade que este livro tem gerado aqui entre nós, que sempre que temos um bocadinho vamos ler mais um bocado. E eu achei, sim senhora, tenho que ir para casa lê-lo rápido, que é para vos trazer, para poderem continuar. Este livro entusiasmou-me
muito, porque, por um lado, obviamente, havia todas as referências por eu ter vivido também em Buenos Aires e isso, mas eu acho que encorajou aqui um certo travão, como é que eu ia te explicar? Sim, um certo travão no preconceito, tipo aqui uma pausa também para, ok, realmente o que ela se queixa, ou ela não se queixa, não é? Mas o que ela diz é, fazem todas estas leis, todas estas coisas e as únicas pessoas que eles não ouvem são as pessoas interessadas. E, e eu identifiquei muito com isso e ao mesmo tempo também me identifiquei com a pessoa que se calhar não ouve ou seja, a crítica dela fez-me pôr simultaneamente nos dois lados, a pessoa que não é ouvida e a pessoa que não ouve. E isso gerou aqui um momento de pausa e de reflexão de, é Ligas curioso. ao, se calhar há quase um pack, não é? De produtividade, não é? Que chegamos, e neste caso estamos a falar em janeiro, e portanto, um, com ainda maior incidência, se calhar, ou com maior tempo de antena, ok, não é? Tipo, em janeiro tens, não é? Fazes as resoluções e desatas logo a correr, e não há esta pausa para pensares e ouvires, ou não te dás tempo, não é? Há este culto da produtividade, de tal forma que eu acho que se calhar também falta essa capacidade de ouvires a ti próprio e de ouvires, se calhar, não é? Quem está, e de te pôres nos sapatos dos outros, um, e fazer as coisas de forma mais ponderada, mais intencional. É isso, eu acho que há exatamente esse culto de. E sobretudo no início de janeiro, não é? Que fizemos as resoluções, eu não fiz resoluções, mas vou ao ginásio todos os dias, e então, tipo, na primeira semana de janeiro vais ao ginásio todos os dias. E de alguma forma, e para nós que vivemos no hemisfério norte e que estamos com os dias mais curtos, mais frios, a mim convida-me exatamente a fazer a mesma coisa, que é a tal pausa, a tal introspeção, o tal culto do casulinho. É Vou uma fazer uma expressão que eu não t-shirt. conhecia, não é, que numa tradução mais dentro do campo da biologia é a hibernação, mas que é o overwintering, pá, que eu achei que era delicioso, e que é este processo de não é, quase que congelas, não é? E deixas de estar ali protegido até ser tempo de germinar eh, e de quebrares a camada de gelo, ou deixares a camada de gelo desaparecer, para depois florescer. E gostei muito da expressão do overwintering. Eu também gosto do culto do casulinho. O overwintering faz-me lembrar aquelas sementes, nomeadamente as de ginkgo biloba, que estão dentro do frigorífico, como aqui as temperaturas são baixas, mas não são tão baixas assim. Sim. Tenho-as dentro do frigorífico. Pronto, eu não preciso estar no frigorífico, eu gosto de estar, lá está, no meu Com uma casulinho. manteixa. Sim, casulinho quentinho, mas sim, e é curioso, porque eu penso que este é o segundo ano que eu faço isso de forma mais intencional. Reservo o mês de janeiro, a nível de trabalho, reservo o mês de janeiro para processos internos. Ou seja, não lançamentos, não coisas que requeiram muita visibilidade. E no ano passado, por exemplo, guardei o mês de janeiro para fazer o meu site, que requer muita introspeção, não é? Porque para tomares uma série de decisões estratégicas precisas realmente mergulhar dentro de ti. Este ano estou com outro processo interno que é fascinante e aposto que quem nos ouve vai adorar saber. Mas para mim é fascinante na medida em que me permite também esse tal
mergulho de hibernação, de introspeção, de limpeza de casa, não é? Aquela limpeza antes depois de sair ao mundo, de ir retirando os grãozinhos da engrenagem, isso assim. Portanto, basicamente o que eu estou a fazer é uma migração da plataforma de e-mail. Eu antes, ou melhor, ainda uso o MailChimp e vou mudar para a nova plataforma. E isto que parece uma coisa que pode ser particularmente aborrecida ou não sei o quê, está a ser um ótimo projeto para alinhar tudo o que eu tenho na plataforma antiga, alinhar tudo para que esteja completamente alinhado já com o novo ecossistema de propostas que, claro, veio da formação com a Naila, enfim, Santa Naila, já cá faltava falar Está quase nisso. a destronar a A Denise. Santa Denise, pois é. Mas sim, para mim janeiro tem muito essa coisa de o frio eu vejo mais com uma certa frescura, sabes? Aquilo, o momento das ideias, estão as ideias todas a acontecerem debaixo da superfície para depois virem à superfície. E gosto muito da energia de janeiro por isso. E no fundo, este livro que eu acabei. Agora estou a ler outro livro, também me remete para esse pensamento, mas o livro que eu acabei de ler é muito mais ruidoso, é muito mais. Tem as cores todas, mesmo a própria capa é assim, uau, assim, cheguei, não sei o quê. Mas é um livro, lá está, que te coloca na posição de, sim, reflexão. Como é que eu estou nas duas posições ao mesmo tempo? É uma coisa quase quântica. Sim. Eu já tinha partilhado contigo que este meu ano é um ano de pausa. Dentro da pausa que é possível neste meu registro de vida. Mas com essa intencionalidade de pensar no capítulo anterior e preparar o próximo capítulo. Pode ser da Náutilo ou pode ser noutros caminhos, noutros formatos. Então é uma decisão deliberada de abrandar com tudo de assustador que isso traz e que o meu filho mais velho me perguntava como é que é abrandar depois de 40 anos? E eu a pensar, não são assim tantos anos, não é? Mas, efetivamente, é um lugar estranho, é um lugar quase antinatura, mas que eu acho que tem vindo a ser preparado também por todas estas interações, por todo este percurso que temos vindo a fazer, que eu tenho vindo a fazer, e com o objetivo de fechar capítulo, ok? Pensar, porque são 10 anos de consultoria que terminaram em 2025, fazer um balanço desses 10 anos e passar o próximo capítulo sem, não é? Sem ser repetir o anterior com um nome diferente, basicamente, ok? Já que estamos nas referências no campo da leitura e da literatura. E, portanto, acho que estou a fazer uma pausa. Obviamente que há todo um plano, como não podia deixar de ser. Confesso, há um timeline, há um roadmap, há uma parte dedicada em janeiro a fechar o capítulo. Depois há um bootcamp que entretanto se tornou um design studio para me acompanhar até ao início do verão, depois as pausas no verão para deixar cimentar ideias e depois, nos últimos meses do ano, tentar fechar esse próximo capítulo. E é assim, realmente um exercício interessante. Já com recomendações de leitura e tudo para os próximos meses.
Mas acabou por, eu acho que vem no seguimento de uma série de passos e de uma série de preparação ou de evolução de mentalidade que foi acontecendo e que se reflete em algumas das leituras que mais prazer me deram ao longo dos últimos meses. E o último que li que se encaixou perfeitamente neste conceito, ou neste momento, neste espaço onde estou, neste lugar-espaço, hum, foi As Pequenas Virtudes, da Natália Ginsburg, que estavam na minha mesa de cabeceira, não sei, eu já posso dizer que há anos, se calhar, e não tinha pegado nelas. Então, em dezembro, eh, peguei no livro e levei-o comigo, porque são, não sei, 150 páginas, talvez. Portanto, uma daquelas leituras, daqueles livros que dá para levar na carteira sem ter de levar o Kindle. E são uma série de ensaios que ela foi escrevendo nos anos pós-guerra, ou muito marcados pelos anos pós-guerra e pelos anos de exílio que ela viveu com o primeiro marido na altura, que depois foi torturado e morto na prisão. Portanto, uma história sofrida, e os ensaios que estão reunidos no livro As Pequenas Virtudes são um convite também a pensar na pausa, a pensar no presente, ok? Ela quase que parece que ela vai falando ou que te vai mostrando que esses intervalos, não é? Esses períodos entre capítulos que ela estava a viver, hum, tinham também a sua riqueza, tinham a sua razão de ser. Eram momentos que, apesar de tendencialmente serem vividos ou serem interpretados como uma vida em suspenso, não é? À espera dos próximos, do que se iria desenrolar, em que ela não é? Não deixa de fazer as reflexões, não deixa de dar seguimento à sua vocação, de ir criando esse espaço para ter a sua vocação não é? Enquanto de uma forma muito integrada no seu dia a dia, na sua vida. Então, gostei muito inspirou-me muito a ir buscar ou ir centrar-me nisto do que é essencial, não é? Estás entre capítulos, mas não significa que estejas em suspenso, não é? Aquilo que acontece entre capítulos é vida também. Ahm, e então estou muito curiosa por experimentar este ano pseudo-sabático, em que me vou dedicar a pensar e, não é? Criar espaço para pensar e para refletir. Ahm, e estava já, não é, são os primeiros dias do ano, e estava a pensar como é que isto se faz, não é? Como é que, ahm, como é que tu és fiel, como é que tu fazes isto de uma forma que não te crias prisões, nem te crias, novamente não cais novamente na ratoeira da produtividade, porque eu já estava a dar por mim com o meu mega plano, não é? Semana a semana, a dizer: "Eu tenho de ter este output". Pá, mas se calhar não tenho, não é? Se calhar não é isso, o objetivo, ou seja, eu não tenho de forçar a que saia o que quer que seja, hum, e ao mesmo tempo estava com medo de: "Ok, mas e se aparece algum projeto, e se aparece alguma oportunidade, assim, absolutamente incrível, como é que eu vou aguentar-me para dizer, não é, que não é o momento", que eu depois estava, a pensar: "Pá, também não tenho de fechar todas as portas à partida", não é? Portanto, é deixar fluir, e obviamente que eu preciso de alguma estrutura e preciso de ter este meu plano, sobre o que é que eu vou,
estar a abordar ou a deixar fluir ao longo do ano, mas ao mesmo tempo sem criar essas prisões. Então, não é, este livro calhou muito, não é? Acabou por criar momentos de identificação. E fez-me recordar que alguns dos livros que eu tinha lido ano passado também tinham muito este lado de, obviamente que temos sempre, não é, remete sempre à Virginia Woolf e o seu O Quarto Só Seu, mas também a forma como Annie Ernaux escreve. Então estes têm em comum o facto de serem mulheres que escrevem de uma forma muito intimista, não é? Se expõem muito daquilo que pensam e que sentem, e que isso não é tão comum, não é? Não é tão, continua a não ser muito frequente. E essa coragem, não é? De terem o seu tom de voz. O curioso o curioso com a Natalia Ginsburg é que ela, a certa altura, num dos ensaios, fala sobre o seu ofício, ok? O facto de ser escritora. E de quando começou a fazê-lo, de o fazer mascarando o seu género, tentando passar a ideia de que era um homem a escrever. E que ao longo dos anos foi quebrando esses artifícios, foi-se libertando disso, até assumir a sua própria voz, não é? Então é a forma como ela também fala dessa libertação e da forma, não é, como se encontrou ali, encontrou o seu tom de voz ao longo dos anos, que não foi imediato, não é? Que não foi. Passou pelas dificuldades, quer dizer, obviamente estamos a falar de anos 40, 50, 60 e por aí fora. E eu achei que isto de ter tempo para observar, ter tempo para sentir e, acima de tudo, ter a disponibilidade para ouvir a nossa voz. Acho que é um excelente tema e um excelente plano para 2026. É curioso porque o livro que eu estou a ler agora, que me veio parar às mãos por pura casualidade, e eu já explico a casualidade, também fala um bocadinho sobre isso. Então já estive aqui a pesquisar e existe a versão portuguesa que se chama O que Procuras Está na Biblioteca, de uma autora japonesa chamada Michiko Aoyama. Este título vá, a gente pode dizer. Eu estou a ler em... do... Ai, talvez seja... que acho que já fiz como recomendação no Mieko Kawakami. É outra. Acho que é outra autora. Pronto. É um livro muito prosaico. Eu encontrei-o, a história gira, porque no verão nós fizemos uma viagem de carro pela Europa e num dos sítios onde ficámos havia uma estante cheia de livros. Aquele livro chamou-me a atenção, eu comecei a ler, mas entretanto li são, não sei se 5, 6 histórias, todas relacionadas umas com as outras, e eu li as 2 primeiras, já não conseguia ler mais e estava naquela, vou levar o livro comigo e depois mando pelo correio. Depois pensei, não, pronto, a Billy, honesta, falou mais alto e fui lá pôr o livro, tomei nota do título e depois pus no Kobo. E então agora recuperei, eu estou a ler em alemão, gosto mais do título em alemão, que é a senhora Connie Gucci recomenda um livro, e basicamente é uma bibliotecária, cada capítulo conta a história de uma pessoa que está com uma questão, nenhuma tem uma questão particularmente importante, mas todas estão
naquele fogo lento da insatisfação, sabes? Que não é aguda, mas que está ali, e por uma casualidade todas vão lá àquela biblioteca do centro, não sei se é paroquial, se é da comunidade, se o que é, mas é um centro comunitário, uma coisa assim muito simples também, nada muito. E esta bibliotecária tem o condão de perceber que livro é que pode recomendar às pessoas. E as pessoas levam os livros para casa, assim sem perceber muito bem o porquê, e depois o livro acaba por lhes mudar a perspectiva de vida. Não, o livro não lhes muda a vida, são elas que mudam as suas próprias vidas, mas é pela reflexão que o livro provoca nelas. Então, pronto, acho que é completamente adequado exatamente para isto, não é? O nosso amor pelos livros, o amor da Anita na biblioteca pelos livros, a forma como os livros nos impactam. Tu estavas a falar de uma autora, erudita, este aqui se calhar é mais... É um livro mais de easy reading, não é? Uma leitura mais fácil, se calhar mais popular, mas o efeito é exatamente esse, não é? Como é que os livros têm um impacto tão grande nas nossas vidas, se nós deixarmos, claro. E pronto, eu não estou a gostar muito. É uma história. As histórias são simples de seguir. Identifico-me mais com umas pessoas, menos com outras pessoas, mas é muito interessante ver a forma como se deixam impactar pelos livros e como depois vão dando passos para mudar as suas vidas, com efeitos que não estão à espera. Sabes que nas pequenas virtudes algo que me surpreendeu foi ela escrever sobre coisas banais, sobre sapatos gastos, sobre rotinas domésticas, sobre a aldeia, a vida na aldeia, o fazer a massa, o fazer o pão. E como a partir daí, pois há tanto de reflexão que se propicia, mas não são temas complexos, são mesmo o ensaio que dá nome ao livro, que são as pequenas virtudes. É ela a dizer, a falar sobre o facto de nos centrarmos enquanto pais, se calhar nos centramos em passar aos nossos filhos ou em educar os nossos filhos com demasiado enfoque nas pequenas virtudes, no que ela considera as pequenas virtudes, e não em ensinar-lhes as grandes virtudes. Então, nas pequenas virtudes, ela fala sobre, por exemplo, sucesso escolar, ou ser o dinheiro e a importância do dinheiro. Enquanto que o que ela defende é que, se calhar, enquanto pais, o nosso papel é ensinar-lhes a coragem, a bondade, o quererem ser boas pessoas e isso é de uma simplicidade a escrita dela. Obviamente, nota-se não é, que escreve tão bem, escreve de forma tão fluida, de uma forma muito. Mas é isso, chega-te de uma forma muito. Eu não quero dizer fácil, porque a palavra fácil pode ser interpretada como. Pode tirar-lhe valor, e eu não quero retirar valor estes escritos e estas reflexões. Mas há uma leveza ao mesmo tempo que te leva a pensar em questões maiores, mas através, não é, dos pequenos detalhes do dia a dia. Eu acho isso mesmo muito bem conseguido da parte dela. Olha, eu acho que antes de terminarmos, não podemos terminar este episódio sem falar do livro escolhido para o Clube da Anita, para a sessão de 12 de março. É verdade, porque não é, isto parece uma obsessão. Isto visto de fora, ok? Malta, ok, tranquilos, isto está controlado.
Será? Nossas famílias poderão, em breve, pensar em alguns programas de leitores anónimos. Ainda não estamos lá, mas o livro que escolhemos ou o livro que foi escolhido, porque foi o clube, foram os participantes do clube que escolheram, o livro escolhido para a próxima sessão do Clube do Livro da Anita é O Infinito Não Junco, e que fala efetivamente sobre o livro. Monotemático, se calhar, não é? Estamos aqui entre o obsessivas e o monotema. Escolham o que vos fizer sentir melhor, mas recomendamos muito que explorem isso, se quiserem juntar-se. A próxima sessão vai ser... A 12 de março. Ainda bem que alguém tem a agenda controlada, porque claramente a pessoa que vai fazer a pausa durante o ano tem usado calendários. É a 12 de março, basta avisarem que nós pomos logo num grupo de WhatsApp onde vamos mantendo uma discussão, vamos lendo todas a ritmos diferentes, não é? E depois na sessão online juntamos todas para falar. O último que lemos foi Ecologia de Joana Bertolo, que deu muito que falar, muito. Uma das discussões mais acesas e mais interessantes do Clube do Livro, claramente. Eu e de uma acho riqueza incrível. Sim, e pontos de vista muito diferentes, claro, com muita coisa em comum. E eu ainda não comecei a ler O Infinito Num Junco, estou desejosa de começar, quer dizer, neste momento estou a desfrutar muito o livro que estou a ler, mas está... Eu também, dos 3 ou 4 que estou a ler nesta altura, estou a adorar. Não entendo, eu não sei, eu não consigo, não tenho largura de banda, pronto. São contextos diferentes, é quando vais no metro ou no Uber, ou é quando estás sossegadinha assim a meio do dia, ou... são, não é? Necessidades diferentes ao longo do dia, basicamente. Eu tenho um livro que estou a ler, tenho um projeto de tricô que estou a fazer. Eu ainda não me libertei do fantasma do multitasking. Pronto, e portanto é assim, e é engraçado porque eu mergulho no livro e não é todas as noites, mas muitas noites sonho com os livros que estou a ler. É como quase que fosse, como se fosse uma realidade de segunda pele. Não é a realidade, mas é quase ali. E as personagens vivem comigo, na minha cabeça e tudo. Então eu acho que eu não teria casa para tanta gente se estivesse a ler 3 livros ao mesmo tempo. Mas pronto, O Infinito Num Junco está para breve, está ali na minha lista. Tenho que o ir ou procurar à biblioteca ou à biblioteca da mãe. Já o leu e estava a reler. Claro que a minha mãe já leu quase tudo e vai reler para o clube. É maravilhoso. Também estou a imaginar a minha reforma nesses termos, ok? Imagina já este ano semi-sabático. Semi-sabático, os meus filhos estão assustados porque nós fazemos o concurso de leitura e eles acham que eu estou, não é, com uma vantagem injusta. Azar. São vantagens da idade, temos pena. Muito bem. E posto isto, convidamos para nos acompanharem nos próximos 10 anos, agora que sim, porque o lançamento da Anita foi a 25 de abril de 2016 e agora estamos, de facto, em 2026. Eu não sei como é que isto aconteceu, porém, aqui estamos, não é? Aqui estamos nós. Vamos ter uns próximos tempos seguramente cheios de leituras, livros. A paixão acho que é evidente pela maneira como falamos. E queremos também convidar-vos a fazerem parte desta comunidade, tanto através da secção Querida Anita continua viva. Portanto, e a acompanhar-nos também no Instagram, a mandarem as vossas mensagens, os vossos comentários, a juntarem-se a nós para o Clube de Leitura e quem sabe em breve teremos, assim, sei lá, mais novidades para dar a ela e já a assustar-se. A miúda tira-me o tapete assim. Tira-me os guiões e os tapetes.
faço tudo isso. Mas basicamente o que eu acho que a Anita procura é continuar a criar comunidade, como sempre fez até ao momento, agora com esta lente dos livros e das leituras. E então estão todas convidadas para continuar connosco e participar e tudo, a paixão é real. Por isso, recolham as mantas, as chávenas de chá ou de chocolate e sugiram também os livros que gostariam de partilhar connosco. Isso tudo. Até breve. Até breve. A Anita vai só ali à biblioteca e já volta. O Anita no Trabalho é, nesta fase, um lugar para ensaiar ideias, perder certezas e sublinhar dúvidas existenciais ou só essenciais. Livro a livro, vai lendo a vida nas entrelinhas e tecendo ensaios sobre notas de rodapé e outras coisas importantes. Entre episódios, a Anita continua por aí, menos omnipresente, mas sempre disponível para conversas que não cabem num episódio. Podem encontrá-la no Instagram, em Anita_no_trabalho e em anitanotrabalho.com, onde a secção Querida Anita continua aberta a cartas, perguntas, pensamentos inacabados ou outras ordens de desabafos. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e mentora de criatividade em airdesignstudio.com, e Eliana Soares, brand strategist em linkedin.com/Eliana Soares. Até à próxima nota de rodapé.